O ambiente do Internacional está tenso, principalmente após a derrota para a equipe do Cruzeiro no Mineirão pelo placar de 2-1. O técnico Roger Machado, além de lamentar o resultado, esteve incomodado com as perguntas da imprensa durante toda a entrevista coletiva. Ele falou sobre a sua continuidade do cargo, garantiu que confia em sua capacidade de recuperação, mas admitiu que a falta de resultados pode acabar sendo preponderante pela análise do futebol. O executivo do clube, André Mazzuco, também concedeu entrevista coletiva. E apesar de garantir Roger Machado no cargo, ele fez ponderações e jogou para cima do treinador a responsabilidade de buscar soluções para que o Inter saia deste mau momento. O treinador está balançando, mas não vai cair em um vestiário que neste momento é turbulento e se esquiva de protestos da torcida. Tanto que o horário da chegada em Porto Alegre é guardado às 7 chaves para evitar algum tipo de ação das organizadas que já se movimentam nos bastidores. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 23 de agosto de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. Obviamente, o mais importante foi o jogo. O Inter perdeu por 2-1 no Mineirão, em Belo Horizonte. Cai de novo na tabela do Campeonato Brasileiro, aumenta o ambiente de instabilidade, de pressão em cima do trabalho como um todo, em especial em cima do trabalho do técnico Roger Machado. Sobre a derrota, eu analisei ela no vídeo que eu gravei segundos depois do jogo terminar. É só conferir aqui no canal a minha análise, quem jogou bem, quem jogou mal, o que está acontecendo neste momento no Inter, o que fazer. O Inter precisa de uma cirurgia e eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei logo depois do jogo, tá? Mas eu quero repercutir o vestiário colorado. O técnico Roger Machado teve uma demora no vestiário porque houve reunião de cobranças, principalmente junto ao grupo de jogadores, junto também à comissão técnica, e o Roger Machado chegou na entrevista coletiva sendo questionado sobre a capacidade que ele tem para reverter este momento ruim. E ele disse: como comandante, eu sempre vou me sentir confiante para reverter a situação. Não é a primeira vez que eu passo por isso. Nós enfrentamos dificuldades, algumas de cunho coletivo, outras de cunho individual. E aí, ele diz que cabe a ele 100% da responsabilidade. Tudo que a gente fez no ano passado, a gente faz agora, só que a instabilidade faz com que o jogador perca a confiança no seu jogo e isso afeta no coletivo. Esta é um pouco da análise do técnico Roger Machado. Mas ao ser aprofundado, ao ser pressionado para dizer, tá, tu acredita que consegue reverter, mas por quê? Por onde? E ele diz, não, eu acredito porque eu tenho que acreditar, eu acredito porque é o meu trabalho. Basicamente isso, sem conseguir muitos argumentos convincentes de o porquê acreditar no trabalho dele na reversão do quadro atual crítico, tá? Um outro ponto é que durante toda a entrevista coletiva, principalmente depois que as perguntas começaram a ir para um tom de continuidade, de tom de qualidade do trabalho dele no momento, o Roger claramente estava incomodado. E o Roger, ele, além de algumas respostas curtas, um pouco atravessadas, o Roger chegou nessa entrevista com uma ideia de carimbar toda a pergunta. Enquanto o repórter perguntava, ele, isso, é verdade, isso. Carimbando a pergunta do repórter. Mostrava-lhe uma ansiedade do Roger, algo que ele não rotineiramente faz, tá? E aí é um perfil de quem está um pouco incomodado naquele momento e, obviamente, ele está sendo pressionado nesse momento no cargo do Internacional. Mas algumas respostas bem curtas, atravessadas, de fato o Roger não estava confortável ali. E ele foi perguntado se existe ou se existiu conversas com a direção sobre uma saída dele, já que ele tem convicção em relação à sua capacidade de reverter. E a resposta do Roger ela foi sintomática, tá? Ele disse o seguinte, eu não preciso te responder isso sobre conversas internas.
Conversas internas são conversas internas. Se não tivessem tido essas conversas, não seriam conversas internas. Seriam conversas que não existiram. E por serem conversas internas, é porque é um assunto que já foi debatido. A saída de Roger já está sendo debatida. E já foi debatida com o próprio Roger. E acredito que o próprio Roger deixou isso escapar na entrevista coletiva, tá? Avançando na pauta, André Mazzuco, executivo de futebol do Internacional, foi escolhido pela direção para dar explicações. Ele tem um perfil um pouco mais ponderado, um pouco mais conciliador. E ele garantiu o técnico Roger Machado, tá? Disse que confia no trabalho do Roger, disse que a comissão técnica é trabalhadora, tem ideias boas e tem boa relação com a direção e também com o grupo de jogadores e por isso a direção confia no trabalho do Roger. Mas sabe que os resultados eles precisam melhorar e ele espera que isso aconteça já a partir do próximo domingo contra a equipe do Fortaleza. Mas a resposta que eu achei mais interessante do André Mazzuco foi quando ele disse que foi perguntado sobre por que existe essa convicção no trabalho do Roger, sendo que os resultados eles não estão acontecendo, e ele falou: o treinador precisa ter capacidade de resolver os problemas. Muitas vezes, quando os problemas aparecem, o treinador é demitido. E assim fica até fácil para o treinador ele não ter a chance e a obrigação de recuperar e encontrar soluções para os problemas. E é isso que o Inter está fazendo. O Inter está fazendo, o time está com problema. E é tu que vai ter que resolver. Essa responsabilidade aqui, ela é tua. E o Inter está dando esse tempo para o Roger resolver os problemas. Me parece que o deadline é esse domingo, contra o Fortaleza. E isso fica bem claro, tá? Nas falas do Mazzuco. O treinador precisa ter a oportunidade de encontrar soluções. A partir de domingo, os resultados precisam acontecer. Indica que o Roger tem um alvo nas costas até domingo, está garantido até domingo, mas se não houver uma resposta no domingo, a tendência é de uma saída do Roger. E convenhamos, jogo no Beira-Rio contra o Fortaleza, se o Inter perder, a minha leitura é que o Roger está absolutamente fora, tá? Sobre o Roger e manutenção do trabalho é isso. O Mazzuco falou muito sobre contratações e aí foi até um pouco constrangedor, porque ele foi muito questionado sobre a atuação do Inter no mercado de transferências e ele defendeu a janela de transferências do Internacional, que de 6 jogadores, de 8 jogadores, 3 já não estão mais aqui. E ele defendeu, ele argumentou que o Inter foi bem na janela. Isso ficou um pouco criticável por parte do André Mazzuco e essas críticas, elas estão acontecendo. Na zona mista, o Bruno Tabata foi o único jogador que parou para conversar, tá? Todos os outros passaram reto e não deram explicações. O Tabata disse que acha que a eliminação das Copas tira um pouco de confiança e que o time está sempre correndo atrás dos resultados. E aí, durante a semana, vai haver trabalhos para que isso se corrija de alguma maneira. O momento é de juntar os cacos e dar a volta por cima. Diz que existe cobrança no vestiário e que a cobrança é sempre muito grande. A gente sempre se cobra. Colocar que tudo pode voltar, é como eu falei, juntar os cacos, ver o que está falhando, temos uma oportunidade domingo diante do torcedor para nos recuperar. Foi um resumo do que o Tabata falou na entrevista coletiva. O Inter, neste ambiente sob pressão, onde o Roger está garantido até domingo, mas depois de domingo, se um resultado negativo vier, ele praticamente está fora, isso já é praticamente conhecido. O Inter volta para Porto Alegre. Quando? Não foi divulgado. O Inter passou a noite em Belo Horizonte, passa a noite em Belo Horizonte. E volta para Porto Alegre no domingo. E o horário da chegada do Internacional é mantido sob sigilo, tá? Os repórteres que descobrem são orientados pelo Inter a não divulgarem o horário da chegada do Internacional. Por quê? Porque existe um risco de manifestações. E o Inter teme manifestações violentas. Existe uma ideia de organizadas de protestos nos próximos dias. A segurança do Internacional está atenta, vai trabalhar também na prevenção nesse sentido, mas é um ambiente tenso no bastidor. E até por isso o Inter está mantendo sob segredo o horário da chegada aqui em Porto Alegre. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu apostei no 2-0 Cruzeiro, foi 2-1. Mas a odd do gol do Caio Jorge estava muito boa. Quem pegou se deu bem. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro.
Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!